Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis mais importantes do Brasil para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Vamos entender de onde ele veio, quais são seus princípios e o impacto que ele tem. Para a gente entender de verdade o tamanho da revolução que foi o ECA, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha no passado. A história nos mostra como a visão sobre ser criança e adolescente no Brasil mudou. E mudou muito. Essa jornada jurídica toda passou por 4 fases bem marcadas. Tudo começou na indiferença absoluta, um tempo em que as crianças eram basicamente invisíveis para a lei. Depois veio a fase da imputação criminal, em que o foco era só em punir. Aí a coisa mudou um pouco para a fase tutelar, que já olhava para a criança, mas como um objeto a ser protegido pelos adultos. Até que finalmente, em 1990, a gente chega na proteção integral com o ECA. E isso foi uma virada de chave, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ou seja, cidadãos que estão se desenvolvendo. É justamente essa filosofia, a da proteção integral, que é o alicerce, a base de todo o Estatuto. É um jeito completamente novo de pensar que guia cada um dos artigos da lei. A doutrina da proteção integral é o coração dessa mudança toda. Ela simplesmente transforma a visão sobre crianças e adolescentes. De meros objetos que precisavam de tutela, eles são vistos agora como sujeitos de direito. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles têm direitos e garantias que precisam ser respeitados por toda a sociedade. E olha, essa ideia não está solta por aí não. Esse princípio está gravado na lei máxima do país, a nossa Constituição Federal. O artigo 227 é claríssimo. A responsabilidade de garantir esses direitos com absoluta prioridade é dividida. É da família, da sociedade e do Estado. É um compromisso de todo mundo. Mas ok, quem exatamente o ECA protege? A lei faz uma separação bem importante. A criança é toda pessoa com até 12 anos incompletos. Para ela, só se aplicam medidas de proteção. Já o adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos. E aí, além das medidas de proteção, ele também pode receber medidas socioeducativas caso cometa algum ato infracional. Entender essa diferença é chave. E só uma pausa rápida. Se essa forma de destrinchar o assunto está sendo útil para os seus estudos, fica o convite para se inscrever aqui no canal. Assim, não se perde outros conteúdos que detalham temas importantes como este. Agora que a gente já entendeu a filosofia por trás, vamos ver como isso funciona na prática. O ECA garante uma série de direitos fundamentais, e tudo começa com 3 pilares: liberdade, respeito e dignidade. O direito à liberdade, por exemplo, não é só sobre poder ir e vir, não. É muito mais amplo. Abrange a liberdade de ter opinião, de se expressar, de ter uma crença, o direito de brincar. E olha que interessante, inclui até a participação da vida política. Isso reforça aquela ideia de que a criança já é um cidadão em formação. O ECA também é bem específico, bem direto ao ponto sobre o que não pode na hora de educar. O castigo físico é definido como qualquer ação com uso de força que cause sofrimento ou lesão. A lei aqui é bem clara para proteger a integridade física mesmo. E a proteção não para no corpo, ela vai além. O tratamento cruel ou degradante foca no dano psicológico, no dano emocional. Qualquer atitude que humilhe, ameace ou ridicularize é proibida. Ou seja, a lei está de olho também na dignidade e na saúde mental. Mas não é só sobre direitos individuais, né? O ECA também pensa em todo um sistema de apoio que fica ao redor da criança. E esse sistema, claro, começa com a família. E aqui, a gente chega num dos pontos mais sensíveis e humanos do Estatuto. O artigo 23 é taxativo. A falta de dinheiro, a pobreza, não é motivo para tirar uma criança da sua família. E que a lei quer, na verdade, é dar suporte para essa família conseguir cuidar dos seus filhos, e não o contrário, não separar. Mas e quando, por algum motivo muito grave, a família de origem não pode mesmo prover os cuidados? Aí o ECA traz o conceito de família substituta, que pode acontecer de 3 formas. A guarda, que é uma medida provisória, a tutela, que acontece quando os pais perdem o poder familiar, e, por fim, a adoção, que é a medida mais definitiva, é irrevogável e cria um laço de filiação novo e para sempre. Bom, a gente cobriu bastante coisa, né? Para ajudar a fixar as ideias principais, vamos fazer uma revisão rápida com algumas perguntas sobre o que a gente viu até aqui. Que tal? Primeira pergunta, vamos lá. Qual é a doutrina fundamental do ECA? Aquela que passou a ver as crianças como sujeitos de direitos. Vou dar um tempinho para pensar. É isso aí, a doutrina da proteção integral. Próxima. De acordo com o que diz o ECA,
Qual é a faixa de idade que define uma criança? Pensando, a resposta é uma pessoa com até 12 anos incompletos. Agora, uma de verdadeiro ou falso. A pobreza é o motivo suficiente para o Estado tirar uma criança de sua família. E aí? A resposta é falso. O ECA deixa bem claro que a falta de recursos materiais não é motivo para isso. Que tipo de ação é definida como uma conduta que humilha, ameaça ou ridiculariza uma criança ou adolescente? Essa é a definição de tratamento cruel ou degradante. E para fechar nossa revisão, qual das formas de família substituta é considerada excepcional e, mais importante, irrevogável? É a adoção. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta mais para reflexão. De todos esses direitos que o ECA garante, qual deles parece ser o mais transformador, aquele que mais mudou a sociedade brasileira? Não tem resposta certa aqui, mas pensar sobre isso ajuda a gente a entender a profundidade e o legado desse estatuto.